A repórter Camille Pricker, estrelada pela atriz Amy Adams, retorna à sua cidade natal para cobrir os assassinatos de duas meninas pré-adolescentes. Camille tenta resolver um enigma psicológico de seu passado quando se identifica com as jovens vítimas. Hoje vou falar sobre a série da HBO Max, lançada em 2018, Sharp Objects. Sabe aquela série impactante, envolvente e que você não para de assistir? Isso resume bem Sharp Objects, ou, em português, Objetos Cortantes. Pelo nome você já tem muito da série, não é mesmo? A protagonista é Camille Pricker, que é uma pessoa que sofreu um trauma muito grande na infância, que foi a perda de sua irmã Marian, estrelada pela atriz Lulu Wilson, que fez com que ela começasse a machucar a si mesma, além de ser praticamente uma alcoólatra, e também machucando, claro, as pessoas à sua volta. Além disso, ela não tem uma boa relação com a mãe, chamada Adora, estrelada pela atriz Patricia Clarkson, que a culpa por tudo de ruim que sempre acontece, além de ser superprotetora e controladora com tudo, e isso inclui sua filha mais nova, a Emma, estrelada pela atriz Elisa Scalin. Ao voltar para a sua cidade natal, ela tem de reviver todo o seu passado, e isso irá impactar não só a ela, mas também todo o presente, além de ser muito importante na solução do caso das crianças. Então, gente, essa série, ela é uma série que, assim, eu vi por acaso, eu assinei a HBO Max recentemente, e eu tava lá procurando algumas coisas, procurando ver uma série interessante pra ver. E lá tinha um catálogo, né, só de séries assim, suspense, drama e tal. E eu vi essa série lá. Inclusive eu até pensei que era mais recente, mas não era, 2018. E primeiro, assim, né, a Amy Adams é incrível no papel, né? Tá certo que não é muito original, é jornalista de novo, né? Mas tudo bem. Enfim, ela tá maravilhosa no papel de Camille Pricker. Primeiro, assim, eu achei uma série que são 8 episódios, tá? Na maioria quase 1 hora. Então eu achei uma série que, apesar do número de episódios curtos, o número, a minutagem de cada episódio eu achei perfeito, porque mesmo sendo poucos episódios, os episódios são longos, então você consegue desenvolver os personagens, desenvolver a história, desenvolver a motivação, você consegue se envolver com cada um das personagens. Cada um dos personagens são muito complexos, muito interessantes. É difícil fazer isso, né? Então, não só a protagonista, que é a Camille, é interessante. A Adora é muito interessante. É muito interessante. É um personagem interessante. O marido também, né, que é padrasto da Camille e tal, é também muito interessante. A Emma. Então, assim, tudo é muito interessante. Toda a história, o enredo é muito interessante. Então você tem uma cidade pequena, então você tem ali que a família da Camille, né, a família Pricker, é uma família rica, né, na cidade, então é uma família influente na cidade. Então a Dora ali é uma personagem muito influente na história, tudo passa por ela. Então é uma personagem muito importante, apesar de secundária, mas é uma personagem muito importante. Essa é uma história, então vamos lá, a história é muito envolvente, é muito interessante, é cheia de surpresas, a gente não sabe assim de cara que a Camille se machuca, então a gente vai saber quando a gente vê o resultado no corpo dela, de todos esses anos, que ela começou na faculdade, se eu não me engano, na faculdade. E tem um episódio que conta a primeira vez, tal, que, né, enfim. E é muito interessante, então, desde a faculdade até agora adulta. Então, imagina o resultado disso, de anos e anos e anos e anos disso, no corpo dela. Então, quando você vê a primeira vez, você fica totalmente em choque.
Eu mesmo, é a primeira vez que eu vejo isso. Tanto em série, graças a Deus na vida real eu nunca vi. E espero, né, que ninguém tenha feito e faça algo do tipo. Porque é muito triste de ver, né? Porque não são cortes, assim, é muito, vocês vão ver, assim, vocês têm que ver pra entender o impacto que aquilo tem. É muito difícil, é muito forte de ver, muito forte de ver. E você começa a pensar em muitas coisas na vida, sabe? Então é uma série que a história é uma história envolvente, uma história impactante, que te faz pensar na vida também, tá? E eu acho que, que eu falei, apesar do número de episódios ser poucos, mas a minutagem de cada episódio ser muito, faz com que, mesmo assim, a gente tenha o desenvolvimento da história de uma maneira calma, não lenta, calma, pra gente entender tudo, entender a motivação de cada um, a história de cada um, os problemas de cada um, que essa é uma história que todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema aí. Todo mundo fez alguma cagada. Então, assim, é uma história muito bem feitinha, muito bem construída, muito bem amarradinha em cada episódio. E eu não sabia que tinha livro, tá? Eu não sabia que tinha livro dessa série. Tem, tá bom? É o mesmo nome, obviamente. E falam que, pelo que eu li, só tem um episódio que é mais fiel ao livro, eu não vou contar. Mas tem um episódio que é mais fiel ao livro, né? Então é uma série que é bem diferente do livro, pelo que me disseram. E que eu vi também, né? Obviamente. Li. Então, assim, voltando. Então é uma história que é muito bem construída, apesar do número menor de episódios. É tipo a série Sherlock. Quem viu a série Sherlock sabe. São 3, 4 episódios, mais de 1 hora e porrada de minutagem. E isso possibilita que, mesmo com um número menor de episódios, você consiga desenvolver a história e os personagens de forma muito bem feita. E aqui também tem a mesma coisa. São 8 episódios, quase 1 hora cada um, e você consegue desenvolver os personagens, desenvolver a história de uma maneira muito bem feita, mesmo com um número menor de episódios. Então é uma história que vai te impactar bastante, é uma história que você, logo no primeiro episódio, você vai se envolver na história, você vai se sentir parte daquela história. Os personagens, né? É mais personagens femininas, né? As personagens são extremamente envolventes. A Dora, você se envolve. A Camila, então, nem se fala, você se envolve muito, a Emma. Então você se envolve, se importa com aquelas personagens. Você se importa com a Emma, você se importa com a Camille, você se importa com aqueles personagens. Não são míseros personagens que vão contar uma história. Não, você se envolve com aquelas pessoas, com aqueles personagens. É como se fizessem parte da sua vida, né? Então é uma série que tem uma história muito complexa e envolvente, tem personagens envolventes e que te fazem fazer parte daquela história. Você faz parte daquilo, né? Você se importa. É muito difícil construir personagens que façam com que o público se importe. E eles conseguiram fazer isso muito bem. A Amy Adams, é o que eu falei, né? Não é muito original ela de jornalista, mas ela domina o papel como ninguém, né? Ela faz uma jornalista como ninguém. Fez Lois Lane um tempão, mas assim, faz como ninguém. Craque, né? Domina o papel. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que, assim, a Dora tem umas partes que me irritou um pouquinho. Não gostei muito dela, mas assim, ela é da própria personagem mesmo, era pra ser assim. Mas ela é meio irritante, algumas vezes. Mas é um personagem muito bem feito, assim, pela Patricia Clarkson, que é craque também. É muito bem feito mesmo. Vocês vão descobrir, tem um plot twist lá sobre ela, né, no filme. Toda hora falo filme. Né? Lá na série, tá? Vocês vão gostar, eu acho que vocês vão gostar. E vão conseguir entender ao longo dos episódios e tal, né? E é muito bom. Então é uma série que te impacta, te faz pensar sobre a vida, é uma história envolvente, são personagens envolventes, personagens complexos, e você não entende de cara. E eu achei uma coisa muito interessante também, que na maioria dos episódios, a questão do flashback. Então você tem ali, a Camille passa por alguma coisa, mais com a Camille, né? Camille passa por alguma coisa, tem um flashback que explica aquilo que aconteceu ali agora. Tem sempre um flashback que explica os problemas que ela tem. Então, e principalmente nos primeiros episódios ali.
Então é muito bem feito, porque não fica chato e não fica desconexo. Né? Então acontece alguma coisa, às vezes tem um flashback para explicar o porquê daquilo acontecer, ou porquê aquilo aconteceu, por que ela tem aquelas por que ela se machuca. É contado no flashback. Ah, por que ela tem problemas com o álcool? Conta no flashback. Sabe? Então, achei muito interessante a forma que eles utilizaram para contar essa história. Porque o flashback, você pode contar de forma mais rápida e contar a história da mesma forma. Não precisa começar a série já contando isso para depois se envolver. Não. Já inicia a série já com tudo acontecendo. E aí à medida que a coisa for acontecendo, você vem e traz o flashback para conectar com o presente e mostrar o porquê daquilo estava acontecendo ou porquê aquilo aconteceu. E porque eles estão naquela situação, naquele momento. Então, eu achei uma forma muito interessante de resolver as coisas. E o final, meu Deus, e o final? O final tem o plot twist. Então, assim, é uma série de suspense muito bem feita. Tem a história envolvente, conectadas, episódio por episódio. Tem o flashback para conectar-se com o presente e mostrar por que aquilo está acontecendo. Você tem personagens complexos, interessantes, que fazem com que você se envolva com a história, você se importe com os personagens. Cada um deles, todos eles, tá? E muito plot twist, principalmente nos finais. E o episódio final é o plot twist. O plot twist. Eu tomei um susto, cara. Nossa senhora, eu tomei um susto porque eu não esperava. Realmente não esperava. E é um plot twist que eu tô curioso demais para ver o livro, para ver se tem o mesmo plot twist ou não. E com certeza eu lerei. Mas assim, eu achei muito interessante, muito legal. E realmente era algo que a gente não esperava de forma alguma na história. Você não tem indícios nenhum, pelo menos não senti, indícios de que aquilo poderia ser revelado no final. Então, preparem-se, vão se preparando, porque no 8º episódio o bicho pega, bebê. E você tem aquele plot twist que você não espera. Você pensa que a história acabou, final feliz, tudo bem, uhul. Quando chega o final a última cena. Vocês vão ver. Não vou contar, obviamente, mas vocês vão ver. Depois vocês deixam aqui nos comentários se vocês não ficaram impactados com isso ou não, tá? Assim, é uma série que te faz assinar uma HBO Max. Eu acho que é uma série que te impacta muito, cara. Então, assim, é uma série que eu adorei, vi por acaso e que bom que eu vi. Que me fez pensar muitas coisas na vida e, inclusive, assim, né? A história é muito forte mesmo, prepare-se, muito forte, né? Digna de um bom suspense, né? Então é uma história, uma série de suspense perfeita, que não tem nenhum tipo de problema, não achei nenhum tipo de problema realmente. E só adoro ali que em alguns momentos, mas é da personagem mesmo, é proposital, então normal, né? Então assim, eu achei uma série, assim, suspense perfeito. Não lembro de nenhuma falha na série. Então eu dou realmente 5 Nzinhos aí, que é a nota máxima do nosso canal, porque é uma série muito boa. E obviamente eu recomendo demais para você que gosta de suspense, gosta de coisas fortes. Recomendo demais essa série, Sharp Objects, na HBO Max. E inclusive recomendo, sem ler ainda, mas recomendo muito o livro. Porque é pra gente poder comparar aqui juntos depois o livro com a série. O livro com a série, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Essa é a minha crítica, eu adorei. Adorei cada episódio da série, muito boa, muito bem feita. Os personagens muito bem feitos, a direção muito boa, enfim, gostei muito. E recomendo demais que você assine a HBO Max para assistir essa série, tá bom? É isso, muito obrigado por assistirem até aqui. E estaremos de volta na quarta-feira para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, tchau, tchau!